Bom dia, Minds! Estamos no nosso 6º episódio da série sobre liderança consciente. E depois de termos olhado para o talento do respeito e porque ele é tão importante para o trabalho em grupo, dessa vez a gente vai olhar para um talento importantíssimo para quem quer ter uma vida realizada e feliz, mas principalmente lidar melhor com os conflitos e com as situações desafiadoras e às vezes negativas no ambiente de trabalho. E eu já tô com medo do que vai vir por aí. E o medo é um ótimo assunto para a gente iniciar o conteúdo a respeito desse talento. Estudos têm mostrado que a maioria de nós não está disposta a encarar certos tópicos proibidos no ambiente de trabalho, como, por exemplo, o comportamento do nosso chefe, decisões erradas que nós tomamos, alguns conflitos angustiantes e negativos e também, talvez, o desempenho aquém de algum colega de trabalho. E nesse mundo do medo, uma das coisas que as empresas fazem e que ajudam a dar combustível a isso é praticar o ideacídio dentro da cultura organizacional, que é, na verdade, aquela tendência que temos a sufocar e acabar com iniciativas criativas e inovadoras a fim de manter o status quo. Mas para mim o que mais me surpreende é que muita gente tem o medo como um aspecto normal da vida profissional moderna. Então nós vamos mesmo aí começar a falar de medo no ambiente de trabalho, é isso? Olha, eu tenho um caso interessante de ter alguma experiência com isso. Há uns anos atrás eu estava dando uma assessoria, conselho, para uma pessoa que fazia parte de um board de uma grande empresa, que eu não vou falar o nome porque possivelmente você conhece. É uma empresa que estava passando por uma reestruturação, tinha acabado de trocar toda a sua liderança e a liderança nova que tinha entrado, o presidente e alguns diretores eram considerados o que a gente chama de lideranças tóxicas. Existem outras palavras para falar disso, mas vamos usar essa. E aí eu peguei esse conselheiro, esse participante aí do board da empresa, que vinha uma vez por mês para olhar como estavam as coisas, fazer reunião de conselho, e eu peguei ele e falei, vem aqui um pouquinho comigo, vamos ali no meio do escritório. E era um escritório bem grande, tinha ali muitas pessoas, era um andar de um prédio, tinham vários andares, mas estava num andar específico, e tinha muita gente. Daí eu cheguei para ele e eu perguntei, o que você está vendo aqui? Ele me disse, tá tudo bem, as pessoas estão trabalhando, está um ambiente calmo, parece que está muito bem. Eu falei, o que você está ouvindo nesse ambiente? Ele falou, nada. Eu falei, então esse é o problema. O medo no ambiente de trabalho geralmente se manifesta como silêncio. As pessoas deixam de fazer aquilo que elas deveriam fazer ou gostariam de fazer, ou conversar sobre suas ideias e falar com as outras pessoas e acabam ficando em silêncio, fazendo o mínimo necessário simplesmente para manter a sua posição, o salário e morrendo de medo de ser chamado para receber a cartinha do RH. Então, o medo e o silêncio. Agora, me conta uma coisa, como é que a gente vai resolver o medo com talentos da liderança consciente? Aliás, que talento é esse que vai resolver essa história de medo aí? E esse medo generalizado no trabalho e, de fato, nas nossas vidas, reflete algo muito mais profundo, uma crise interna muito maior. E se nós conseguirmos ficar com a nossa hesitação, ansiedade e observar isso, observar esse medo, nós vamos descobrir que muito disso vem de alguns apegos muito profundos e às vezes inconscientes, que se manifestam com alguns comportamentos que eu vou citar para você agora. O primeiro deles é quando a gente engole sapo no trabalho e aí vive uma vida estressante e às vezes pesada. O outro é quando a gente não fala o que pensa, ou pensa que não deve falar aquilo que estamos pensando no momento, e a nossa opinião de fato. E o terceiro tipo é aquela vontade inconsciente sempre de manter o status quo, ou seja, de estar apegado ou apegada ao nosso trabalho, cargo, salário e o prestígio que vem da nossa posição. Tradicionalmente, tais apegos são considerados como a causa da perda do nosso caminho na vida, e é também como podemos acabar nos comportando como covardes. Como líderes conscientes, ao invés de nos contermos, aprendemos a abrir.
Ao invés de nos agarrarmos, aprendemos a deixar ir. Eu não sei se é assim para todo mundo, mas acontece mesmo. E eu tenho uma outra história para contar aqui de um amigo, que eu não vou falar o nome, mas que trabalha, na verdade, no mercado financeiro, que geralmente é conhecido, né, pelas empresas serem bastante aguerridas, aí muita gente às vezes um pouquinho mais agressiva do que o normal. Não é sempre assim, tá, pessoal? Mas existe essa fama. E aí, geralmente eu via um pouco estressado demais e não muito feliz, e perguntava para ele como é que está o trabalho. E ele me dizia, né, me contava situações de estresse que ele tinha que às vezes ir chorar no banheiro. E olha, para ele falar um negócio desse, a coisa era séria. E aí eu perguntei para ele, mas por que você continua aí? O que você está fazendo nesse lugar? E ele me disse, não, porque no fim do ano, e isso era antes da metade do ano, mas no fim do ano eu vou receber um bônus grande, vou ganhar dinheiro e tal, então eu vou ficar aqui e vou aguentar essa situação. E isso já faz mais ou menos uns 10 anos que eu tive essa conversa com ele continua lá. E como é que esse treino da mente, essa coisa da meditação, do mindfulness, ou esses talentos da liderança consciente podem nos ajudar a resolver esse problema? Ao praticarmos a arte da meditação, nós deixamos de vestir os nossos pensamentos e emoções como formas de entretenimento e também de colocá-los no armário por preguiça e medo. Nós fazemos amizade com quem somos simplesmente pelo fato de reconhecermos esses pensamentos e emoções e os rotularmos de pensamento, que é a experiência que a gente tem nesse momento. E em seguida, o próximo gesto é o gesto de deixar ir, de largar o controle desse nosso diálogo interno, largar esses dramas e as histórias que nós contamos a respeito de nós mesmos. E daí você vai fazer o quê? Você vai guiar essa sua atenção de volta para a experiência simples e vívida da sua respiração. E ao examinarmos com cuidado esse gesto de deixar ir, a gente vai notar que estamos fazendo um esforço muito potente e sutil e treinando músculos mentais que nós nem sabíamos que existiam. E isso é como pular do alto de uma cachoeira. No momento que a gente está ali, nós sentimos aquela hesitação. E nós sabemos por que hesitamos. Nós temos medo do desconhecido. Quando estamos incertos, nós queremos garantias. Mas essa pausa antes do pulo requer muita coragem. A coragem de largar a nossa segurança, largar essa hesitação, largar a dúvida e então enfrentar o desconhecido. Assim que nós pulamos e entramos nessa situação, nós temos que imediatamente nos abrir e então entrar de cabeça no momento presente. Realmente há certos pensamentos que são mais difíceis da gente deixar ir. Mas quando a gente quer resolver o problema, é importante a gente ficar pensando a respeito dele, não é não? O ato da gente se preocupar me parece importante e ajuda, ou não? Quando olhamos cuidadosamente, nós podemos notar que é muito desconfortável e difícil nós nos desapegarmos de pensamentos e emoções durante a prática, mas também durante a nossa vida no dia a dia. O nosso diálogo interno e preocupação, eles dão um senso de segurança pessoal e conforto, que na superfície pode parecer ok, está tudo bem, mas se olharmos com cuidado, nós vamos perceber que esse apego a pensamentos e emoções é, na verdade, hesitação e insegurança. Isso é como aquele ator que fica atrás do palco ensaiando e nunca entra para fazer a sua performance. Para que nós sejamos verdadeiramente corajosos, nós devemos primeiro e acima de tudo conseguir superar nossa necessidade de segurança, sacrificar o nosso senso pessoal de conforto e então fazer o que é decente e correto. Todos os atos de coragem, sejam eles grandes ou pequenos, vêm primeiro da gente conseguir largar esse senso pessoal de segurança. E é exatamente isso que nós, como líderes conscientes, fazemos quando praticamos a meditação na almofada. Estender a coragem que cultivamos na almofada para dentro do ambiente de trabalho nunca é tão simples ou tão complexo quanto a gente imagina. Quer dizer que ao fazer isso e desenvolvermos a coragem, a gente sempre vai falar o que pensa quando quiser? Vamos encarar situações difíceis, conflitos de frente, com assertividade e sem olhar para trás? Infelizmente, muitos líderes veem a coragem dessa forma e acabam por estimular o bullying em situações complicadas, ao invés de expressar o destemor de forma genuína.
A coragem do líder consciente não é desculpa para que nos tornemos agressivos ou impulsivos. Ao invés disso, expressar o talento da coragem no trabalho significa que começamos pelo ato de deixar ir, largar. Largar a nossa arrogância, a mesquinhez, a necessidade por credenciais, as visões fixas e muitas vezes as nossas opiniões. E quando largamos esses pensamentos, nós subitamente nos encontramos livres da mente fixa. Ser corajoso ou corajosa no trabalho geralmente necessita que enfrentemos assuntos difíceis e também desafiemos o status quo. Expressar o nosso ponto de vista e também levantar assuntos complicados pode ser desconfortável para muita gente. Mas para os líderes conscientes esse desconforto é na verdade um território bastante conhecido, porque nós desafiamos o nosso próprio status quo e lidamos com assuntos difíceis, complicados e tudo que surge na nossa mente durante a prática. E ao fazer isso, nós aprendemos que expressar a coragem não é uma questão de ganhar, perder ou recusar sair de um conflito. É, na verdade, nos tornarmos emocionalmente confortáveis com nós mesmos. E aí é muito mais fácil para a gente largar a arrogância, a raiva, a ganância, o prestígio. E então sermos super honestos com nós mesmos no aqui, agora. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos conteúdos dessa série. E também, se você tiver alguma dúvida ou comentário, faça aqui embaixo. Muito importante para a gente poder se comunicar e eu entender aquilo que isso está fazendo diferença na sua vida. E no próximo episódio a gente vai para o 5º talento da liderança consciente. Nós temos 10, cada um é diferente do outro. Então continue acompanhando aqui e eu te vejo no próximo.